Juliana Campos, advogada especialista em direito previdenciarista, também está com a gente para tirar algumas dúvidas dos internautas que acessaram o portal PE 360 Graus. Olá, bom dia, doutora Juliana. Bom dia, Mônica. Então, a primeira pergunta é da Andréia. Ela quer saber o seguinte: se a aposentadoria por invalidez pode ser convertida posteriormente em aposentadoria por idade, caso isso seja mais interessante, né, para o trabalhador. Pode sim, Mônica. Ela completando 60 anos de idade, ela pode requerer ao INSS a aposentadoria por idade, porque daí vai ser feito um novo cálculo da aposentadoria dela com a inclusão desse período que ela passou recebendo a aposentadoria por invalidez. Caso seja mais benéfico, a renda dela vai aumentar, ela concorda com a aposentadoria por idade e automaticamente a aposentadoria por invalidez é cancelada. Caso vá diminuir a renda mensal dela, então ela diz que não concorda porque ela está naquele direito de que pode renunciar antes de fazer o primeiro saque. Então, ela pode passar o resto da vida com a aposentadoria por invalidez? Porque a aposentadoria por invalidez ela, né, é o único tipo de aposentadoria que não é definitiva. Então, constatando, a perícia do INSS constatando que a incapacidade foi cessada, automaticamente o benefício dela também pode ser cessado. No caso de aposentadoria por idade, não. Ela se aposentou por idade, com 60 anos, então ela, para o resto da vida dela, ela vai ter o direito a receber o benefício de aposentadoria. Ok, agora a pergunta é do Alexandre Nascimento. Ele disse que a mãe se aposentou por idade em 2006, mas trabalhou por 35 anos e que contribuía sobre 2 salários mínimos, né? Atualmente, ela recebe R$ 465 e quer saber se pode pedir revisão no valor dessa aposentadoria. No caso genérico, Mônica, não pode. Não tem nenhum tipo de revisão para aquelas pessoas que se aposentaram, que tinham 2 salários mínimos e hoje só recebem um salário mínimo. Porque isso se dá pelo motivo de que a aposentadoria, o reajuste dele é bem menor, às vezes metade do que o reajuste dos aposentados, que agora mesmo foi 12% para o salário mínimo e para os aposentados só foi 6%. Então, essa diminuição no valor é com relação a isso. Mas, no caso específico, a gente pode tentar algum tipo de revisão baseado na carta de concessão da aposentadoria. Vamos à pergunta, então, da Josenilda Alves. Ela disse que foi demitida em 2006, estava grávida, ela não recebeu nenhum benefício. E quer saber se ainda pode requerer a licença maternidade, é possível? Se ela foi demitida com justa causa, Mônica, é o único tipo de demissão de que ela não tem a estabilidade por estar grávida, ela pode requerer diretamente no INSS. Até porque tem 5 anos para ela requerer no INSS a partir do nascimento do filho. Mas se caso ela foi demitida sem justa causa, isso quer dizer que a empresa demitiu ela sem nenhum motivo, então ela teria como entrar na Justiça do Trabalho requerendo essa estabilidade. Mas no caso que ela teve o nascimento do filho foi em 2006, o desligamento foi em 2006, teria prescrito o direito dela entrar na Justiça do Trabalho porque se extingue em 2 anos. Vou fazer mais uma pergunta de Jaqueline Barreto. A questão é a seguinte: ela quer saber se quem contribui com 11% tem ou não os mesmos direitos de quem contribui com 20% para a Previdência. Essa questão dos 11% é para aquelas pessoas que são autônomas, dona de casa, estudante, veio para facilitar a vida do empregado autônomo, né, que ele não tinha condições de recolher um alíquota de 20%. Então, essa alíquota foi reduzida e a única diferença, Mônica, que existe para as alíquotas de 20% é a questão que eles só se aposentam por idade. Isso quer dizer, eu posso trabalhar 30 anos, eu como mulher trabalho 30 anos, mas eu não posso ter direito à minha aposentadoria por tempo de contribuição. Eu tenho que esperar a aposentadoria por idade com 60. Mas nos outros casos, todos os tipos de benefício, auxílio doença, salário maternidade, todos os outros estão incluídos nessa alíquota reduzida de 11%. Agora a pergunta da Maria de Fátima Bezerra. Ela disse que o marido se aposentou por invalidez, doutora Juliana, em 2001 com quase 9 salários mínimos. Hoje ele recebe menos de 5 salários. Nesse caso, ele tem direito à revisão? Tem, Mônica. Há uma revisão que, se ele foi aposentado por invalidez procedido de auxílio-doença, isso quer dizer, se ele recebia auxílio-doença e, posteriormente, esse auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez, ele pode pedir, sim, uma revisão, porque o INSS, nos casos de aposentadoria por invalidez, não faz um novo cálculo da renda mensal dele. Então, isso, às vezes, diminui consideravelmente a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, porque não há inclusão do tempo em que ele recebeu auxílio-doença. Por isso que, nesse caso dele específico, de aposentadoria por invalidez, ele pode pedir, sim, uma revisão. Quais são os casos mais frequentes em que a pessoa pode obter sucesso no pedido de uma revisão de benefício? Mônica, os mais frequentes que hoje em dia a gente está verificando
é o caso de aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o INSS, quando vai calcular a renda mensal inicial dele, ele calcula sem levar em consideração o tempo em que ele recebeu auxílio-doença. Isso tanto para antes da Constituição de 88, como para depois da Constituição. Então, aquelas pessoas, aqueles segurados que são aposentados por invalidez e que antes de se aposentar receber auxílio-doença, têm direito a uma revisão para que ele pode solicitar diretamente no INSS ou entrar na Justiça sem precisar passar previamente pelo INSS. Ok, doutora Juliana Campos, obrigada pelas suas informações. Bom dia. Obrigada, Mônica. Bom dia.